E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. Então, galera, e o jogo que vamos analisar hoje é Vasco e Botafogo 0 a 0, jogo no qual o Botafogo acabou se classificando para as oitavas de final da Copa do Brasil. Mais uma péssima atuação do Vasco, do Ramon Menezes, uma atuação que teve muito o dedo do treinador vascaíno. E já no início do vídeo eu quero dar parabéns ao torcedor botafoguense, que agora está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Acabou entrando um dinheiro bom pro Botafogo, que vai ajudar o time a continuar pagando os salários em dia. Então, irmão, se você curte vídeos de análise aqui no canal, deixa o like, que é muito importante para você me motivar a continuar sempre trazendo esses vídeos. É muito importante o seu like. Também já aproveita, me segue no Instagram que tá aparecendo aqui na tela, @malfraoufc. Pode me mandar a sua mensagem lá, sua sugestão de vídeo, que eu vou estar te respondendo. A gente pode trocar uma ideia da hora. E bom, galera, hoje essa análise vai ser um pouquinho diferente, pois não vamos analisar os melhores momentos do jogo, não vou ver os melhores momentos junto com vocês. Primeiro porque eu não achei nenhum vídeo de melhores momentos completos da partida, agora só tá tendo mesmo no GE os melhores momentos do jogo no canal do Globo Esporte. E eles acabam não autorizando a gente a utilizar os melhores momentos. Então também não valeria a pena a gente perder o tempo assistindo os melhores momentos dessa partida, porque não teve melhores momentos. Foi um jogo muito brigado, muito truncado, porque chances mesmo reais de gol para ambos os lados não teve alguma. E bom, galera, mais uma vez o Vasco foi derrotado por si mesmo. Na verdade, não por si mesmo, e sim pelo técnico Ramon Menezes. Ele entrou com a escalação inicial do Vasco jogando, entre aspas, com dois centroavantes, pois ele tinha o Ribamar, que jogava aberto pelo lado direito, que era para fazer a parceria de ataque com o Iago Pikachu. Ele tinha o Germancano centralizado e tinha em tese também o Thales Magno aberto pelo lado esquerdo, com o Martim Benítez jogando como meia central com mais liberdade. Mas quando você decide escalar um jogador como o Ribamar aberto pela ponta direita, quando você já entra com essa ideia de centralizar mais o jogo, mesmo sabendo que o Botafogo joga praticamente com uma linha de 5 defensores, porque o Botafogo joga com Marcelo Benevenuto, joga com Rafael Foster, joga com Canu e joga com Kevin e joga também com o Vitor Luiz, praticamente numa linha completa ali de defesa. Então, você seguindo uma lógica de raciocínio fácil ali, o Vasco não teria espaços para penetrar entre a zaga do Botafogo no meio. E o que o Ramon Menezes tinha que ter feito? Ele tinha que abrir o time do Vasco jogar pelas laterais. E quando você coloca um jogador como o Ribamar, que centraliza, você não vai ter jogadas agudas pelos lados, e é o que o Vasco mais precisa para o Germancano acabar fazendo gols. Então o Vasco não teve jogadas pelas pontas. O Thales Magno é um jogador que já de costume não vai na linha de fundo, ele centraliza as jogadas, sempre corta pro meio, e o Ribamar é um jogador nulo, cara. Você entrar em um jogo decisivo com o Ribamar no time titular é pedir para ser eliminado. Então digamos que o Vasco jogou o primeiro tempo todo fora, o Vasco não teve nenhuma criação, não teve nenhuma chance de gol o primeiro tempo todo. Na verdade, o Botafogo foi até superior na primeira etapa, o Botafogo esteve mais próximo de marcar um gol do que o Vasco. O Vasco estava muito morto, o meio de campo da equipe estava morto, o time não conseguia fazer triangulações, e em tese a jogada que era para ser a principal para o Vasco utilizar nesse jogo, que era para abrir o campo, criar jogadas pelas laterais e cruzar bolas para a área, ou criar triangulações ali pelas laterais, que era onde o Botafogo estaria mais vulnerável, já que está jogando com a linha de 3 e faltaria alguém para cobrir no meio de campo. Mas o Vasco não fez isso, Ramon Menezes preferiu centralizar o jogo. Então esse foi o primeiro erro do Ramon Menezes, que acabou fazendo o Vasco ser eliminado na Copa do Brasil. Já o Botafogo, um time muito organizado na primeira etapa, um time que estava melhor posicionado em campo do que o Vasco, estava melhor distribuído. Além disso, também estava mais tranquilo, pois estava jogando com a vantagem. O Botafogo já tinha vantagem de 1 a 0, então tinha mais calma, tinha mais tranquilidade para criar as suas jogadas, fazer as suas triangulações. Mas o Botafogo também não fez nenhum jogo primoroso, também não teve chances de gol, assim como o Vasco não teve, pois os dois times erraram muito no último passe. Mas se você for resumir o primeiro tempo, o Botafogo ainda foi melhor do que o Vasco na sua proposta de jogo, de defender, de tocar a bola, de conseguir cadenciar o jogo, fazer o tempo passar e fazer também com que o Vasco não tivesse chances de gol. A melhor chance que o Vasco teve no primeiro tempo foi um chute de média longa distância do Andrei. Era só assim que o Vasco conseguia chegar. Então esse erro do Ramon Menezes de começar com o Ribamar custou muito caro. E não apenas dele começar com o Ribamar, né, rapaziada? Todos nós já sabemos que com o Felipe Bastos o time do Vasco perde muito no meio de campo. Então o meio de campo do Vasco foi inferior ao do Botafogo a partida toda. O Caio Alexandre e o Honda fizeram uma boa partida, conseguiram controlar por
maior parte do tempo a bola no meio de campo do Botafogo, conseguiram fazer bem a transição, melhor do que a transição de jogo do Vasco, que tinha o Felipe Bastos, um jogador lento, que erra muitos passes, que não marca ninguém, que fica andando dentro de campo, transitando, mas que mesmo assim não é sacada do time. Então o primeiro tempo do Vasco foi jogado de ralo abaixo. E também não podemos esquecer do Iago Pikachu. O Ramon Menezes colocou uma convicção na sua cabeça que tem que ter esses jogadores na sua equipe titular. Ainda mais o Felipe Bastos e o Iago Pikachu, que sempre estão na equipe titular do Vasco. Uma coisa que estava dando muito certo no início da passagem do Ramon pelo Vasco era aquela linha de 3 que ele formava atrás, colocando o Leandro Castan para jogar centralizado. Ele abria um zagueiro pela direita, abria outro zagueiro pela esquerda e colocava o Pikachu para se infiltrar como meio campista. Isso até no início estava dando certo, estava fazendo o Vasco ter uma superioridade numérica no meio de campo. Mas com o passar do tempo, óbvio, os times foram estudando o Vasco e viram que o Vasco sempre deixava espaços pela direita. Porque como o Iago Pikachu ia pro ataque, o time ficava meio que sem cobertura, já que o volante que joga mais pelaquele lado seria o Felipe Bastos. Então foi por ali que o Botafogo conseguiu criar as suas principais jogadas. O Iago Pikachu subia pro ataque, não conseguia produzir nada porque é um jogador moroso, um jogador que não tem drible, um jogador que não tem visão de jogo, é um jogador também muito frágil, que perde todas as divididas de maneira vergonhosa e que a gente não consegue entender como ainda está jogando, como ainda está vestindo a camisa do Vasco. Então esse foi mais um ponto que o Paulo Autuori estudou e que jogou também contra o Vasco. Ele colocou o Calu ali para jogar nas costas do Iago Pikachu e conseguia prender a bola por ali volta e meia, por mais que o Calu também não tenha feito uma grande atuação. O Calu não jogou bem como vinha atuando em outras partidas. Se o meio de campo do Botafogo foi muito bem o jogo todo, o ataque da equipe alvinegra não foi lá essas coisas, pois o Calu, o Matheus Babi e o Bruno Nazário erraram muitas tomadas de decisões. O Botafogo poderia ter sim marcado algum gol nesse jogo se esses jogadores não tivessem tomado as escolhas erradas, quando era no último passe ou também quando precisava fazer uma finalização. Os jogadores tocavam a bola, sempre estavam errando esse último passe, essa última tomada de decisão, e por isso o Botafogo não conseguiu ampliar a vantagem no decorrer dos 90 minutos em São Januário. No segundo tempo, o Ramon Menezes fez o que a torcida estava pedindo. Ele colocou o Vinícius aberto pela ponta direita, tirou o Ribamar, algo que era óbvio, já tinha que ter iniciado o jogo assim, cara. Não tem como você iniciar com o Ribamar em um jogo decisivo. Esse jogador nem era mais para estar jogando no Vasco. Ele também tirou o Felipe Bastos e decidiu colocar o Marco Júnior. O Marco Júnior ontem não entrou tão bem como ele vinha entrando nas outras partidas, mas já foi sim melhor do que o Felipe Bastos, porque o Marco Júnior correu, marcou, se apresentou no ataque, pelo menos dava para você perceber que ainda é um jogador de futebol, que não é um ex-jogador aposentado em atividade, como é hoje o Felipe Bastos. Mas mesmo com o Vasco abrindo o jogo pelas laterais, com o Vinícius tentando também abrir o jogo, quando ele tirou o Thales Magno, quando ele colocou o Igor Catatal, foi mesmo para abrir o campo, para tentar alargar a defesa do Botafogo, mas o time do Botafogo estava muito bem defensivamente. Os jogadores fizeram uma atuação impecável, o Marcelo, o Foster e o Canu, cara, eles estavam muito bem na marcação, muito bem posicionados, não deram mole em nenhum lance, não tiveram nenhuma falha nesse jogo, fizeram realmente uma atuação de terno, e por isso o Botafogo acabou não sofrendo sustos nesse jogo. O Martim Benítez, um pouquinho abaixo, começou a render apenas no segundo tempo, mas mesmo assim muito marcado. O time do Botafogo estava muito compacto, cara, as linhas do Botafogo estavam muito compactas. O Botafogo reduziu o campo de uma maneira muito inteligente, ele deixava o Vasco tocando a bola lá atrás o segundo tempo todo, mas quando o Vasco tentava ameaçar, pisar na intermediária do Botafogo, o time muito bem compactado, com o Foster que se adiantava para fazer vezes a função de volante, e com o Honda e com o Caio Alexandre, que estavam mais ligados, acabaram impedindo o Vasco de criar jogadas pelo meio. Então as opções de jogadas do Vasco eram todas mortas com a marcação forte que o Botafogo colocou ontem. Então no segundo tempo, por mais que o Vasco tenha tido quase 65% ou até mesmo teve 65% de posse de bola, não conseguia criar chances de gol. Ficava com muitos passes laterais, passes para o lado, mas jogada mesmo aguda, que é bom. Passe vertical tinha muito pouco no time do Vasco. Isso só acontecia quando a bola caía nos pés do Andrei, que é o jogador mais lúcido desse meio de campo do Vasco, que faz a transição da defesa para o ataque. Eu também pontuei aqui, rapaziada, que nós temos que destacar a atuação que teve ontem o Honda. Eu sempre falo que o Honda é um jogador que deixa a marcação do Botafogo muito frouxa no meio de campo, que não tem tanta pegada, mas ontem o Honda tava dando a vida, cara. Ele tava marcando,
jogando, tava fazendo falta, tava realmente se entregando totalmente de corpo e alma dentro de campo pro Botafogo sair com aquela classificação. Na minha opinião, foi a melhor atuação do Honda no ano com a camisa do Botafogo, uma atuação que ele conseguiu cadenciar o meio de campo na hora que era preciso e também conseguiu ir muito bem na marcação. Quando o time do Botafogo compactou as linhas, o Honda não precisou correr tanto para marcar, ele precisou apenas cobrir mais os espaços e aprimorar os seus botes, e foi assim que o Honda teve a sua melhor atuação com a camisa do Botafogo. Foi muito bem mesmo ontem o japonês. O time do Botafogo na parte defensiva ontem foi muito bem no geral, foi impecável. O que faltou mesmo no Botafogo foram as tomadas de decisões certas no ataque para sair com a vitória de São Januário. E o Vasco, encaixotado na marcação do Botafogo, terminou o jogo sem nenhuma chance clara de gol. Já é o terceiro jogo seguido do Vasco sem marcar, já não tinha marcado contra o Botafogo na Copa do Brasil no jogo de ida, não marcou contra o Coritiba e agora não marcou contra o Botafogo no jogo de volta. É algo sim para você ficar preocupado, porque quando o Cano não faz gol, o Vasco não faz gol, e quando o Cano não faz gol, o Vasco acaba não conseguindo nenhuma vitória. Na minha humilde opinião, o Ramon Menezes não é técnico pro Vasco. Se eu fosse presidente do time, na hora que eu olhasse a escalação e visse o Ribamar como titular, cara, Felipe Bastos e Iago Pikachu, eu prepararia já a carta de demissão pro Ramon Menezes, porque eu já sabia que o Vasco seria eliminado. Não tem como dar certo uma escalação dessas, cara, não tem como. Eu não sei como o Ramon pensou que isso daria certo, como daria certo ele centralizar o jogo, jogar com um jogador que só tromba de um lado pro outro, que tenta fazer alguma coisa, mas que não tem nenhuma técnica, como o Ribamar, manter o Felipe Bastos no time. Cara, foi algo que realmente deixou os vascaínos muito tristes e muito abalados, essa escalação que o Ramon Menezes colocou ontem no campo. E para finalizar, eu quero destacar os melhores jogadores do jogo. Na minha opinião, o craque do jogo, mesmo com o Vasco não tendo nenhuma chance de gol, mesmo com o Vasco não jogando lá, o Vasco fez uma partida muito ruim mais uma vez, mas o melhor em campo no geral eu coloco o Andrei do Vasco. O jogador acertou todos os desarmes, deu botes precisos, marcou por ele e pelo Felipe Bastos no meio de campo. Mais uma bela atuação do Andrei, distribuindo muito bem o jogo. Gostei demais da partida que fez o volante do Vasco. Em segundo eu coloco o Honda, que também fez uma atuação muito boa, fez uma atuação no Botafogo que marcou muito bem, passou muito bem, controlou muito bem o meio de campo. Foi a melhor atuação do japonês com a camisa alvinegra. Realmente ontem o Honda destoou no Botafogo, foi o melhor da equipe alvinegra. Em seguida também temos que pontuar muito bem as atuações de Canu, de Foster e de Marcelo Benevenuto. Vitor Luiz ontem também foi muito bem, o Caio Alexandre fez uma partida também aceitável. E do lado do Vasco, o Leandro Castan, que foi bem, o zagueiro Miranda, que está sendo uma surpresa muito boa, já que na parte ofensiva o Vasco não foi tão bem, pelo menos defensivamente também não sofreu tantos riscos, porque o Miranda foi muito bem junto com o Leandro Castan e junto com o Henrique, um jogador que é muito criticado, mas que ontem fez uma partida bem segura no papel que é dado para ele, que é para marcar. O Henrique funciona quase como um terceiro zagueiro no Vasco hoje em dia. Ele já não é mais um lateral, não é mais um jogador que tem obrigação de subir no ataque. E os pontos negativos, Thales Magno no Vasco fez uma partida muito abaixo mais uma vez. Cara, o Thales Magno tá me decepcionando, não está jogando bem. O Felipe Bastos nem preciso falar, o Iago Pikachu nem preciso falar, o Ribamar também nem preciso falar. Péssimos, péssimos, não merecem jogar no Vasco, não merecem vestir a camisa do Vasco. Eu já não aguento mais todo vídeo vir aqui falar a mesma coisa, cara. É um desrespeito à instituição Vasco da Gama esses jogadores entrarem em campo vestindo a camisa do Vasco, mano. É um desrespeito sem tamanho. Um desrespeito do Ramon por escalar eles, um desrespeito deles por entrar em campo mesmo sabendo que estão prejudicando milhares de pessoas que estão assistindo eles. Não, mas o erro mesmo é de quem contrata, cara. Quem contrata isso daí que, pelo amor de Deus. Então, galera, resumindo, o Botafogo mereceu se classificar, fez o dever de casa, foi melhor do que o Vasco nos 180 minutos e mereceu sim avançar para a próxima fase da Copa do Brasil. O Vasco precisa melhorar bastante, o Ramon precisa abrir mão de algumas convicções se não quiser ser demitido. Sinceramente, cara, se entrar em mais um jogo com Felipe Bastos, com Iago Pikachu e com Ribamar, eu nem assisto a partida, já desligo mesmo a televisão e que se dane, velho. Eu não vou mais ficar me estressando com essas coisas. Não vou mais. Escalar isso, tá tudo bem, mano. E eu acho que todo torcedor do Vasco deveria fazer a mesma coisa. Entrou com essa escalação, desliga a TV, mano. Nem se preocupa mais, deixa o Ramon ir pra casa do caralho, foda-se, tá ligado? Então é isso, rapaziada, parabéns a você, torcedor botafoguense, parabéns ao Botafogo, que foi melhor e que mereceu mesmo essa classificação. Se vocês curtiram a análise, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu vou ficando nessa, por hoje é isso, grande abraço do Francesco, é nóis e fui!